Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar o nosso estudo sobre o Espiritismo, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos para o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 vai trazer: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já começa com a afirmação da reencarnação, né? Nascer, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. E sempre seguindo esse processo em busca da evolução espiritual, né? Então vai trazer a ressurreição e reencarnação, laços de família fortificados pela reencarnação e quebra pela unicidade da existência, limites da encarnação. A encarnação, será ela um castigo? Hoje sempre temos do nosso lado o nosso amado irmão Jesus. Essa imagem aqui é uma imagem que eu adquiri em Jerusalém, próximo ao Monte ali das Oliveiras, onde dizem que é a tumba da Virgem Maria. Mesmo nós sabemos que o corpo da Virgem não está lá, da nossa Mãe Maior, mas a energia do local é uma coisa assim do outro mundo. Realmente, quando eu entrei, eu me emocionei muito, né? E sempre nosso irmão Jesus, aqui é o nosso Jesus de Praga, menino Jesus de Praga, que eu adquiri em Praga. Então, nosso irmão maior, o espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra, Jesus Cristo. Então, ele está sempre conosco, é o nosso guia, o nosso protetor, o guardião do planeta Terra. Então, vamos começar com a oração trazida pelo irmão Jesus, para começar a nossa leitura e o nosso trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado, irmão Jesus, por nos trazer esse conhecimento, por nos mostrar o caminho. Você que foi só caridade, amor, generosidade, que encarnou entre nós para nos mostrar esse caminho. Você que não precisava encarnar entre nós, que já é um espírito muito, muito mais evoluído e que cuida de nós com tanto amor, com tanta perseverança, com tanto perdão. Muito obrigado por tudo, irmão Jesus. Vamos agora para o nosso capítulo 4, continuando o nosso estudo. E no ponto 1, já começamos, vamos colocar o óculos, né? Senão a gente não enxerga direito aqui. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e disse-lhes: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Que dizem eles que sou eu? Eles responderam-lhes: uns dizem que sois João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. Jesus disse-lhes: e vós outros, que dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Coisa linda, né? Então, sempre a afirmação. Jesus, como todos nós, filhos de Deus, né? Naquela época temos que lembrar que Jesus falava por parábolas, que era o que nós estávamos preparados para entender. E continuamos. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia.
e o seu espírito estava em dúvida, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Mandai cortar a cabeça de João. Mas quem é esse de que ouço falar grandes coisas? E ele tinha vontade de o conhecer. Relembrando, Elias foi um grande profeta que também fazia milagres, um grande médium que viveu por volta de 9 séculos antes de Jesus e que já profetizava a vinda do grande Messias. E João Batista, primo de Jesus Cristo, filho de Isabel, e que foi também um grande profeta, que batizou centenas, inclusive foi João Batista que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão e que teve sua cabeça decepada a mando de Herodes, né? Então, só para a gente ter assim saber que tiveram vários médiuns encarnados, vários profetas. Claro, Jesus, o maior deles, o espírito mais evoluído que encarnou entre nós. Após a transfiguração, os seus discípulos interrogaram-no então e disseram: Por que é que os escribas dizem que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondeu-lhes: É verdade que Elias devia voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram e trataram-no como quiseram. É assim que eles farão sofrer às suas mãos o Filho do Homem. Jesus já estava então prevendo o seu sofrimento, a sua crucificação. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes tinha falado. Ou seja, né, Jesus deixa claro aqui que João Batista era a encarnação de Elias, né, e que ele já veio, mas que não foi dado a importância a ele, o respeito a ele. Então, vamos continuar. Ressurreição e reencarnação. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam. As ideias dos judeus nesse ponto, como em muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem terem uma ideia precisa de como as coisas poderiam acontecer. Eles designavam pela palavra ressurreição o que o espírito mais corretamente chama de reencarnação. Porque o corpo não renasce. É impossível depois que você, né, desencarna, que morre, que o espírito deixa o corpo. Claro que tem aqueles momentos que o corpo ainda tá vivo, entre aspas, e o espírito tem aquelas experiências de pós-morte, né, que foi o próprio caso de quando Jesus, entre aspas, ressuscita Lázaro. Lázaro, na verdade, não estava morto. Ele estava num estágio ali que eu não sei bem o nome, não é minha área medicina, mas aí Jesus, através do seu poder mental, cura o que Lázaro tinha e Lázaro retorna, mas não foi ressurreição, né? O que acontece é a reencarnação. Nós deixamos esse vestimento, né, chamado corpo, vamos para a erraticidade e depois reencarnamos mais uma vez, várias vezes, com novos corpos, novas situações, e é através disso. Então, não é ressurreição, é reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo
estão desde há muito dispersos e absolvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas num outro corpo formado de novo para ele, e que nada tem de comum com o antigo. É o que nós estávamos falando, dessa vestimenta chamada corpo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se então, segundo a sua crença, João Batista fosse Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado e não ressuscitado. Havia um homem entre os fariseus chamado de Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém saberia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante, é aquilo que a gente fala, né? Através da evolução, a gente chegar ao estado de anjo, né? E aí sim a gente ter o maior conhecimento. Os conhecimentos são limitados ao nosso grau de evolução. Então, o nosso conhecimento hoje é muito, muito limitado da parte espiritual, né? Muito limitado. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode nascer um homem que já é velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu-lhe: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos admirais do que vos disse, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vais. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou-lhe: Como é que isso pode acontecer? Jesus disse-lhe: Como sendo mestre em Israel, ignorai essas coisas? Em verdade vos digo que só dizemos o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim quando falo das coisas da terra, como creis quando vos falo das coisas do céu? Né? Então, Jesus aqui reafirma a reencarnação, né? As pessoas, muitos são como São Tomé, tem que ver para crer, e mesmo vendo, muitas vezes não acreditam, né? Então, é a questão, e Jesus reafirma do nascimento do espírito no novo corpo. É assim que se dá. A reencarnação é isso, né? Então, e aqui, né, nós vimos a reafirmação de que Elias renasce, né, através de um novo corpo, né, na forma de João Batista. Só que ninguém deu ouvidos a ele, né? João não viveu muito tempo assim como Jesus, né? E foi perseguido, né, durante muito tempo. O pensamento de João Batista era Elias e que os profetas podiam reviver sobre a terra. Encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, nomeadamente nos acima relatados, número 1, 2 e 3, estamos falando aqui do evangelho
em São João, capítulo 3, porque essas palavras trazidas foi do versículo 1 a 12, e ele reafirma principalmente no versículo 1, 2 e 3. Se essa crença fosse errada, Jesus não teria deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, sanciona com toda a sua autoridade e põe-na como princípio e condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não vos admireis do que vos digo, que é necessário que nasçais de novo, que nasça de novo, né? E é assim que a gente vai evoluindo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo dizia simplesmente: não renasce da água e do espírito, enquanto em certas traduções a expressão do espírito foi substituída pela seguinte: do Santo Espírito, o que não responde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia sem equívoco possível. E aqui é importante também trazer, foi até uma conversa com meu irmão Fausto essa semana, a gente falando isso, né, que tem espírita que é cristão. Agora, tem espírita que não é cristão. Tem católico que é cristão. Agora, tem católico que está longe de ser cristão, né? Tem evangélico que é cristão. E tem evangélico que está longe de ser cristão. E assim sucessivamente, porque ser cristão não é dizer eu acredito em Cristo da boca para fora, sentar na igreja e orar, orar, orar. Claro que a oração é extremamente importante, mas ser cristão não é isso. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo, é ser generoso, bondoso, solidário, caridoso, perdoar, se perdoar, amar a tudo e a todos. Isso é ser cristão. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é igualmente necessário reportar-se ao significado da palavra água, que não era usado na sua própria acepção. Os conhecimentos dos anciões sobre as ciências físicas eram muitos imperfeitas. Acreditavam que a Terra surgira das águas. Por isso que eles viam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese é dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava nas superfícies das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se juntem num único sítio e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e aves que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Depois dessa crença, a água tornou-se símbolo da natureza. Depois dessa crença, a água tornou-se símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então: se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Esta interpretação é, aliás, justificada por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que nasce da carne é carne, indica claramente que o corpo só procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Pode entender
que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem, nessa última acepção. Vós não sabeis de onde vem nem para onde vai. Significa que não se conhece nem o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberíamos de onde vem, já que conheceríamos o seu início. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Exatamente o que a gente fala, né? Deus cria as almas, os espíritos, né? Todos iguais, imperfeitos, todos ali começando a engatear como uma criança, e cada um vai conforme as suas decisões, conforme a lei da causa e efeito, né? Conforme as suas ações, ação e reação, causa e consequência, vai evoluindo, seguindo o seu caminho, né? Então, está aqui toda a comprovação que está no Evangelho. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma, podemos dizer, não uma tradução, mas é trazer o Evangelho que foi escrito há 2000 anos atrás para uma linguagem mais atual, uma atualização. Contudo, vamos lembrar que foi escrito em 1864. Então, de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Então, né? Se o princípio da reencarnação expresso, e não é dizer que mude-se as palavras, é a atualização das palavras, do significado daquilo que foi dito por Jesus. Se o princípio da reencarnação expresso em São João pudesse, em rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo já não acontece nessa passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que devia vir. Não há aqui nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, já que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que eu disse, e é ele mesmo, o Elias, que devia vir. Ora, João, não sendo outro que Elias, Jesus faz alusão aos tempos em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus foi tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava a exterminação dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Na época de Moisés, os homens estavam num estágio tão primitivo, que precisava ser falar daquelas palavras, que era o medo. O que era aquela época? Era a lei draconiana. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, mão por mão, olho por olho. Então, se você fazia algum mal, você recebeu mal na hora. Se você roubava, você perdia suas coisas. Se você matava, você era morto na hora. Então, Jesus veio, gente, isso foi naquela época, era necessário, no estádio primitivo. Hoje, com a evolução, não. Né? O céu se ganha pela caridade e pela doçura, né? Pelo amor. O céu se ganha pelo amor a tudo e a todos. Depois acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ressuscitarão. Acordai do vosso sono e cantai o louvor a Deus. Vós que viveis do pó,
porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinarás a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. E não é ressuscitar, é reencarnar. Porque, como já falamos, e é comprovado pela ciência e pelo próprio Jesus, que reafirmou várias vezes, o corpo não renasce. O que renasce é o espírito num novo corpo, para além do seu progresso. Então, continuando, vou repetir o ponto 13 que estamos. Essa passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta tivesse entendido falar da vida espiritual, se ele quisesse dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras teriam um novo sentido, já que implicariam em uma interrupção da vida da alma. É exatamente aquilo que estamos falando, né? Então, só que tudo que é dito na sua época é porque tem que ser dito especificamente naquela época, entendeu? Não é a gente falar das palavras que são ditas numa época e querer que elas façam coerência total hoje, né? Ela faz coerência para aquela época e era necessária ser dita naquela época. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, já que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Isso aqui é uma coisa que é importante trazer. Não existe pena eterna. Imagine se existisse essa divisão de céu, inferno e purgatório. Quer dizer, um pai mandaria um filho queimar o resto da sua eternidade no inferno? Não existe. Isso é papo furado. Vamos ser bem direto aqui. Isso é papo furado. Nenhum pai faria isso com o filho. Não existe. Existe você que faz o mal, você vai para o umbral, né, uma região escura, uma região que até poderia ser retratada como o inferno de Dante, aquele inferno de Dante, né, de sofrimento, de falanges do mal, tudo isso vai ter lá no umbral, tudo isso vai ter no umbral. Agora, uma hora, quando o espírito realmente se conscientiza um pouco e pede perdão, é resgatado do umbral. Nossa rainha Santa Isabel, né, que foi uma rainha encarnada aqui em Portugal, né, e que foi uma médium fantástica, né? A Rainha Santa mesmo, até hoje, ela lidera um grupo de espíritos evoluídos que vai ao umbral resgatar, né, aqueles espíritos que estão no umbral, estão no inferno e que estão na hora de progredir, de serem resgatados. Porque o mal que você faz, você vai pagar, gente, seja nessa encarnação, seja na próxima, ou seja, entre uma encarnação ou outra. Muitas vezes tem espíritos que fazem tanto mal, são tão negativos que ficam presos no umbral durante muito, muito tempo, mas não existe eternidade das penas. Nenhum pai daria a um filho uma eternidade de penas. Nenhum pai mandaria um filho para o inferno, para ficar queimando no inferno por toda a eternidade. Isso não faz coerência, isso não faz sentido nenhum. Então, vamos continuar. Lembrando que, como eu falei no início, muitas vezes eu pulo algumas passagens da leitura, né? Então, quem quer se aprofundar mais deve ler o livro, até para interpretar também com suas palavras. Então, né, muitas vezes eu estou aqui, né, tendo que pular algumas partes, até porque aqui a ideia é um estudo, né? A ideia é conversar sobre, né? E um estudo bem raso, né? Um estudo dentro da minha consciência, que é uma consciência ainda muito incipiente. Não é então duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse
uma das crenças fundamentais dos judeus, que é confirmada por Jesus e pelos profetas de um modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. As suas palavras serão um dia autoridade sobre esse assunto, como sobre muitos outros, quando quisermos meditar sobre elas sem tomar partido. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem acrescentar-se do ponto de vista filosófico as palavras que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer retomar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Ela revela-se pelos seus resultados de uma maneira, por assim dizer, material, como motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que é que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, isso aqui é de uma importância tamanha. Aquela pergunta, da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é que a gente está fazendo aqui, já foi respondida. E aqui a gente reafirma isso. Deus cria todas as almas boas e ignorantes que vão evoluindo, né? Então, de onde a gente vem? A gente vem porque nós somos criações do Pai. Deus cria almas sem cessar. Para onde a gente vai? Nosso objetivo é ir para os mundos celestiais, né? Nos tornarmos anjos, né? Nos tornarmos espírito altamente evoluídos. E aqui eu falo anjos entre parênteses mais uma vez, né? Entre aspas, né? Anjos são espíritos muito, muito, muito evoluídos, né? Por que está na Terra? Para evoluir, né? Como uma criança que nasce a engatinhar, nós vamos tropeçando, cometendo erros e vamos aprendendo para evoluir. Então está tudo respondido, né? Está tudo aqui. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho seriam ininteligíveis, e por isso que é por isso que elas deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir o seu verdadeiro sentido. Que beleza, é isso. É a reencarnação para podermos evoluir. Através da reencarnação, como já falamos, seja no planeta Terra, seja em outros planetas. Às vezes nós temos que deixar um planeta mais evoluído porque não conseguimos passar daquele estágio, o planeta evolui e nós não conseguimos vibrar na energia daquele planeta, que é o que está acontecendo com a Terra, que está entrando num plano agora, mudando, evoluindo, deixando de ser um planeta de expiações e prova para ser um planeta em regeneração, um planeta regenerado. Então aí muitos espíritos estão sendo movidos para planetas inferiores, né, ou para planetas de prova e expiação, ou até mesmo, como a gente já veio falando, de planetas inferiores mesmo, como Quiron, né, um planeta onde ainda não existe nem energia elétrica, ainda vivemos em cavernas, né? Então, muitas vezes nós vamos ter que regressar, e aquilo que falei, não é que o espírito evolua, é que o espírito não consegue sair daquele estágio, às vezes ele tem que ir para um lugar pior para poder evoluir, né? Como já falamos aqui, como a Terra, né? Como esses planetas são como sanatórios, presídios, né? Lugares que nós temos que ir, às vezes, que temos que ir para poder evoluir, manicômios, né? Então, ali locais que são espíritos que não estão vibrando na condição planetária, que não estão vibrando, né? E não estamos falando de prisões, por exemplo, de pessoas inocentes feitas por tiranos. Aí é totalmente diferente. Os cristãos, quando iam para as arenas, que eram jogados aos leões, iam cantando. Esse verdadeiro cristão. Por quê? Porque sabia da vida após a morte, sabia que isso aqui é passageiro, esse corpo é passageiro, então iam cantando para as arenas para serem devorados por leões. Agora entramos no mesmo capítulo, no tema Laços de Família,
fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Pelo contrário, ficam mais fortes e apertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separam momentaneamente, porque depois da sua entrada na erraticidade, reencontram-se como amigos que voltam de uma viagem. Olha que interessante, né? É aquilo que a gente, no Nosso Lar, mostra muito isso, né? Nosso Lar é um livro que é extremamente importante, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, esse espírito que reencarnou na Terra, já, várias reencarnações, né? Lá atrás, como o João, o discípulo amado de Cristo, como São Francisco de Assis, né? Chico Xavier foi Ave Maria, é um espírito de uma evolução, E nesse livro, O Nosso Lar, ele mostra justamente um espírito desencarnando, né? O que é o médico André Luiz, que é quem volta para psicografar, né, para trazer essas informações para Chico. Chico psicografa essas informações trazidas por André Luiz. Né? André Luiz que vai para o umbral, fica bastante tempo no umbral, depois é resgatado. Né? E a mãe de André Luiz é um espírito evoluído, e ele quer encontrar a mãe, reencontra a mãe, entendeu? Então nós sabemos, é aquilo, né? A dor da perda é gigante quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas se a gente tiver certeza que a gente vai reencontrar essa pessoa, esse espírito, né? É como uma partida, uma viagem, só que uma viagem longa, porque nós não sabemos quando vamos reencontrá-lo. Então, a saudade, a dor é normal com uma partida, mas a certeza de que vamos nos reencontrar, porque o desencarne, a morte, não separa ninguém que se ama. Tenha certeza que estaremos juntos outra vez. E ele continua. Muitas vezes, né, esses espíritos que têm essa afinidade, essas famílias espirituais, muitas vezes seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos no seu mútuo aperfeiçoamento. Se uns estão encarnados e outros não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam aqueles que estão em cativeiro. Os mais evoluídos procuram fazer avançar os retardatários. E aqui, quando ele diz que estão livres, é porque para nós espíritas, quando nós deixamos esse corpo e vamos para a erraticidade, nós estamos livres dessa carga material, né? E aqui é um cativeiro da alma, né? Não deixa de ser. Então, e aí os espíritos mais evoluídos que já desencarnaram, eles vêm aqui para nos auxiliar. Muitas vezes a gente reencarna, né? Aquele famoso amor eterno, né? Uma pessoa renasce em uma família, a outra renasce em outra, totalmente distante, parece que nunca, um nasceu no Brasil, outro nasceu na China, e de repente se reencontram, e aquela coisa de como se já conhecesse há uma eternidade. E é isso. Muitas vezes nascemos na mesma família, porque temos que passar por aquilo juntos, temos provas juntos, ou às vezes temos expiações, mal que fizemos. Então, muitas vezes, o nosso filho, por exemplo, pode ter sido um inimigo nosso em outra encarnação, e que a gente tem aquela dívida e ele nasce como nosso filho, porque nós vamos ter que pagar aquela dívida. Por isso que tem muitas crianças que nascem e dizem, eu te odeio, eu te odeio. Aquilo é de vida passada. E aí cabe a gente dar amor, 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 amor. Porque só através do amor nós vamos superar isso, né? Porque se não é através do amor, como dizem os antigos, é através da dor, né? Que seja melhor, é muito melhor que seja através do amor, né? Então, continuando, se uns estão encarnados e outros não deixam de estar unidos pelo pensamento.
O que estão livres velam pelos que estão no cativeiro. Os mais evoluídos procuram fazer avançar os retardatários. Depois de cada existência, terão dado um passo na via da perfeição. Ou não, né? Às vezes a gente fica ali estagnado. Cada vez menos presos à matéria. A sua afeição torna-se, por isso mesmo, mais viva, até porque mais depurada, pois já não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelas nuvens da paixão. Pode então percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe a sua mútua afeição. Claro, isso depois que nós alcançarmos um grau de evolução, né, esses espíritos alcançarem um grau de evolução, que já estão totalmente despresos da matéria, né? E desprezo da matéria não é você não quero dinheiro, não quero. Não, se você tem muito dinheiro, que você ajude os outros, faça bom uso do seu dinheiro, crie empregos, ajude as pessoas. E criar emprego não é criar um emprego e explorar o outro, não. Criar um emprego e dar tudo que você puder para que aquela pessoa evolua e para todos os outros, né? É bem claro que aqui se trata de afeição espiritual, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. E isso, né, a gente está falando de amor verdadeiro, não é paixões e essas outras coisas que nós... né, de sexo e... Não é, né? É o amor verdadeiro, aquelas pessoas que estão unidas pelo laço de amor verdadeiro, alma a alma. Não é o corpo a corpo, é a alma a alma. Então, continuando, vamos reler esse pedaço que é importante. É bem claro que aqui não se trata de afeição espiritual É bem claro que aqui se trata de afeição espiritual, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais apagam-se com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, nada são realmente uma a outra. A morte separa-as da terra e do céu. Até porque, muitas vezes, né, nós sabemos que essas uniões, e aqui depende, se você fizer mal àquela pessoa, você apenas na união carnal ali, mas você fizer muito mal àquela pessoa, você vai ter que voltar para pagar. E aí os laços não são laços de amor, de afinidade, mas são laços que você vai ter que reparar. O que você faz, você vai ter que reparar. É aquilo que falamos, né, de filhos que nascem, que foram inimigos em vidas, ou maridos e mulheres que, na verdade, estão unidos ali, não pelo amor, mas por laços de coisas ruins que fizeram um pelos outros e que ali vão ter que resolver. Porque todo problema tem que ser resolvido. Todo o mal que fizemos vai ter que ser reparado. E todo o mal que nos fizerem também vai ter que ser reparado, por mais que a gente perdoe. Porque nós temos que perdoar sempre. Agora, às vezes, nós temos espíritos que não nos perdoam e que se tornam verdadeiros obsessores na nossa vida, tentando influenciar-nos para o lado negativo, tentando fazer o mal a gente o tempo inteiro. O próprio mestre Divaldo Franco, o próprio Chico Xavier passaram por esses momentos, tiveram obsessores que os perseguiram, né? E continuando aqui, exatamente do que a gente estava falando, né? A união e a afeição que existe entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim dizes, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos, inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes que não é da família. Aquele ali parece que não é da nossa família, pô. Cara, pô,
Porra, dois irmãos, três irmãos, dois são tão generosos, o outro é um irmão que tem raiva. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, no duplo intuito de servir de prova para uns e meio de evolução para outros. Assim, os maus melhoram-se pouco a pouco, com contato, os seus costumes se apuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a união entre diferentes categorias de espírito, como se estabelece sobre a Terra entre raças e povos. E ainda tem isso, né? Às vezes, espíritos menos evoluídos nascem numa família que já está... espíritos naquela família espiritual que já está mais evoluída, para que eles possam evoluir, para que nós né, é ótimo, né, que eu não me sinta evoluído nesse sentido, para que aqueles que estejam mais evoluídos possam ajudar a nós menos evoluídos a evoluir. O receio do aumento indefinido do parentesco em consequência da reencarnação é um receio egoísta, que prova que não se sente um amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Amai a todos, sem exceção. Um pai que tem muitos filhos, amá-lo-ás menos do que amaria se tivesse um só, mas que se tranquilizem os egoístas. Esse receio não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não quer dizer que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra, a títulos diferentes e talvez sobre o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas não são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação da família encontra-se assim reduzida à filiação corporal sem nenhum laço espiritual. Não há então nenhum motivo para se vangloriar de ter tido ancestrais, estas ou aquelas pessoas ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem ter conhecido, terem vivido juntos, terem amado e reuniram-se mais tarde para reforçar os seus laços de simpatia. Na verdade, não faz o menor sentido não existir reencarnação. O alma e o corpo criados juntos. E como é que nascem aquelas crianças, né? Que já vem tocando, com 8, 9 anos já começam a tocar, como Armandinho, né? Armandinho, por exemplo, que é meu pai de criação, né? Ele pode ter sido meu filho numa outra encarnação, ele pode ter sido meu irmão. Nossos laços são inegáveis de amor, de afinidade, né? E Armandinho, com 9 anos, tocava aquela guitarra baiana, aquele bandolim, como ele toca hoje, né? Então, e agora, nesse momento de transição planetária, estamos vendo milhares de espíritos evoluídos, grandes músicos, artistas reencarnando, poetas. É fenomenal, né? Como é que se explica aquela menina linda que com 4 anos começa a pintar quadros maravilhosos com 7 ou 8, pinta a face de Jesus, a verdadeira face de Jesus, né? A figura do Jesus quando ele foi encarnado há 2000 anos atrás, né? Então, e que ao mesmo tempo, né, em outro lugar completamente distante, sem conhecer essa pintura, sem conhecer a história dessa menina, um menino que tem uma experiência de quase morte,
que é que acontece? Essa experiência de quase morte dele, ele diz que esteve que teve com Jesus, que viu o avô dele, que viu várias outras crianças lá, que viu a irmã dele que não tinha nascido, que morreu no ventre materno e que os pais não tinham dado nome, e ele volta com todas essas informações. E aí o pai, que era pastor, começa, muita gente sem acreditar, o pai começa a mostrar, mas Jesus é esse aqui, você viu, é esse que é Jesus? Ele, não, passando figuras, quando chega naquela figura pintada pelaquela menina, em outro lugar, completamente distante, ele é aqui, Jesus. Né? Então, não tem que se discutir, não tem que ter dúvidas sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre nosso irmão Jesus, sobre nossos irmãos espirituais, nossos mentores. Não temos que ter dúvida sobre nada disso. Tudo isso é ciência, é real, é o mundo real. E aqui vale a pena a gente fazer trazer mais um pontinho sobre a questão da eternidade das penas, né? Imagine se Deus faria isso. Um pai, né, que é um filho que tem uma ligação, mas aquele filho não foi tão bom nessa encarnação, não fez o bem, se desvirtuou do caminho, vai queimar no inferno. Aquela família vai ser separada eternamente, porque aquele vai para o inferno e aquele vai para o paraíso. Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido nenhum, é só parar para pensar. Né? Isso seria tão absurdo, tão cruel, né? Aquela separação eterna, né? Entre amigos, entre marido e mulher, entre irmãos, né? A ruptura, como está aqui, isso seria, né, a ruptura mais absoluta dos laços de família. Então, realmente não faz sentido nenhum. Com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos aqueles que se amam reencontram-se na terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Se houver quem fraqueje no caminho, atrasam seu avanço e a sua felicidade, mas nem por isso a esperança está perdida. Ajudados, encorajados, amparados por aqueles que os amam, sairão um dia do lodaçal onde caíram. Enfim, com a reencarnação, a solidariedade perpétua entre os encarnados e desencarnados. Daí o reforço dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o vazio, segundo a doutrina materialista. Nada existe. Da terra viemos, para a terra vamos, e acabou tudo. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina pateísta. Nós viramos o fluido universal, nos unimos na energia cósmica divina e vamos virar um fluido. Né? Terceiro, a individualidade como fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Né? Quer dizer, uns vão para o céu, uns vão para o inferno, queimar eternamente no inferno, outros vão ficar eternamente descansando no paraíso. Não existe descanso, não. Quando nós desencarnarmos, o trabalho continua. Trabalhar, essa é para poder evoluir. É isso aí. E quarto, a individualidade com progressão indefinida, segundo a doutrina espírita. Por que aqui a palavra individualidade, se nós evoluímos junto com os outros, né, através dos outros? Mas é individual. Né? Quando nós desencarnamos, tudo que a gente fez de bom e de ruim é posto como se fosse numa balança. Então, o que eu digo, a prestação de contas é individual, mas para evoluir, só evoluímos sendo solidários, caridosos, perdoando. E não é só ser solidário conosco, caridoso conosco, a gente mesmo caridoso conosco, solidário conosco, perdoando a nós mesmos e nem aí para os outros. Não. Né? Isso aí é interação. Né? E aí, segundo as duas primeiras, né, que nós falamos aqui,
o vazio, segundo a doutrina materialista, e a absorção do todo no universo, segundo a doutrina pateísta, né? Os laços de família rompem-se após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Na terceira, que é a concepção da Igreja Católica, né? Há a possibilidade de nos revermos, sim, na eternidade, né? Desde que estejamos no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam. E é aí que se constitui a verdadeira família. Família espiritual, aquela que é eterna, que precede, né, toda coisa material, carnal, de uma única encarnação. Continuando, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, se o entendermos como o evoltório, que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse evoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeitos a menos vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Então, num grau mais evoluído, mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Aquilo que a gente fala, densidade da matéria corporal, conforme o nosso grau de evolução, nós precisamos de um corpo tão denso, tão pesado, tão cheio de... que dá tanto problema de doença, de tanto isso. Por quê? Porque aquilo ali é para a nossa evolução, né? A gente sabe que o câncer, o cancro, como diz aqui em Portugal, é uma limpeza, né? É uma limpeza. Então, a gente tem essa necessidade, conforme a gente vai se evoluindo, se purificando, a matéria não precisa ser tão densa, né? E ele continua, num grau ainda mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. É aquilo que a gente falou. Então, tem mundos que a gente da Terra aqui olhando, diz, aquele mundo não é habitado. Quem disse? A gente é que não vê. Conforme o mundo onde o espírito é chamado para viver, reveste do evoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito quando a gente desencarna, o perispírito continua com a gente. É uma matéria sutil, bem sutil, que envolve o corpo, que envolve a alma, que nos envolve, né? Se esses mundos especiais são destinados como estações dos espíritos mais evoluídos, esses últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram permite-se deslocar-se para todo lado, onde os chamam para as missões que lhe foram confiadas. Né? Quase aquilo que a gente já viu, flutuar, né? Você vai flutuando. Continuando, necessidades da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que se possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios de Deus, os desígnios que Deus lhes confia para execução, necessária para eles mesmos, porque a atividade de que estão obrigados a executar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, soberano, justo, tem de distribuir tudo em partes iguais para os seus filhos. É por isso que concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo o privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Aquilo, né? Deus não dá nada mais a um filho do que a outro.
Mas a encarnação para os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Cada um vai evoluir conforme seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da inclinação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Aqueles, ao contrário, que fazem o mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu avanço. E é assim que, pela sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís. Esse texto foi trazido por São Luís, Paris, 1859. E aí vamos trazer uma nota aqui. Uma comparação simples fará entender melhor essa diferença. Os estudantes não conseguem chegar aos estudos superiores da ciência senão depois de ter percorrido a série das classes que aí o conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que elas exijam, são um meio de chegar à meta, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho, aquele que estuda, que se dedica, abrevia o caminho e encontra menos dificuldade. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência é perigosa e obrigam a repetir certas classes. Aqueles que não querem nem estudar ficam ali repetindo, é a mesma coisa. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Você não consegue evoluir, você fica naquilo, claro, acaba se tornando uma punição, mas não é uma punição de Deus a você, é de você a você mesmo, porque o culpado por tudo que acontece na sua vida é você. Você é o único culpado por tudo que acontece na sua vida. Assim acontece com a terra. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em quem o senso moral está largamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade que tem de prolongar a sua estadia nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente no seu progresso moral, amor, caridade, perdão, compaixão, pode não abreviar o tempo da encarnação material, mas também transpor de uma vez só os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. É aquilo que eu falei lá atrás. Às vezes você dá um salto tão grande, sua evolução é tamanha que você já vai para o mundo mais evoluído. Você não precisa, não é? Você pula os degraus, aquilo, é como se fosse subir na escada, mas às vezes você dá um salto tão grande de evolução que você pula uma série de degraus. Os espíritos não poderiam encarnar uma só vez no mesmo globo e passar as suas diferentes existências em esferas diferentes. Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Por isso que agora na transição planetária, muitos espíritos que não estão vibrando positivamente, não estão evoluindo, não estão vibrando como a Terra, estão sendo levados para outros planetas, outros mundos. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para o trem? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada inútil, sem dúvida nenhuma, né? Tudo de Deus tem um propósito, tem um porquê. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos estivessem novamente em contato, tendo assim ocasiões de reparar os erros recíprocos. Através das relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e
apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. É isso. Agora, cada um vai evoluir conforme o que faz, as suas ações. Então, com isso, nós encerramos o capítulo 4 e no nosso próximo estudo vamos para o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Fiquem todos com Deus, com nosso irmão Jesus, com todos os guias e protetores espirituais, que esses espíritos superiores nos iluminem e nos mostrem sempre o caminho verdadeiro do amor, da fé, da paz, da solidariedade, da caridade. Fiquem todos com Deus.